Olá para você que está na audiência aqui do Palermo Cast. Chegamos com mais uma edição, com mais um episódio e hoje a gente vai falar de espiritualidade, vamos falar de umbanda, de espíritos, orixás, tudo isso aqui com a minha convidada, a Eunira dos Santos. Tudo bom, Eunira? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. E se você quer participar do Palermo Cast, você sabe, né? É só mandar mensagem aqui no YouTube, deixar seu contato, seu recado, nas redes sociais, no direct, fica à vontade e fala, Cláudio, quero participar do Palermo Cast, aí eu te explico como é que você pode participar e falar aqui conosco, tá bom? E aproveita, se inscreva, curta, compartilhe, comente, compartilhe com essa rede de amizades o nosso episódio, não só o de hoje, mas todos os episódios aí que estão aqui no YouTube. Eunira, antes de falar do livro, vamos falar um pouquinho de você, né? Tá bom. Esse seu elo com a espiritualidade, com a Umbanda, ele começou quando? Já vem de família? Quando que começa essa história? Bom, essa história já é de família, né? O meu primo foi meu pai de santo, é um bandista. Então, nesta caminhada eu tô há 45 anos. Que Mais de legal. 45 anos. Então, minha família sempre foi muito católica, mas aquela católica que não vai na igreja. É que tá sempre... a gente tinha em casa também aquelas famosas mesa branca, Sei. né? A família se Toalha branca reunia, ali. aí vinha o tio, o avô que tinha desencarnado e, enfim, desde criança eu me acostumei com os espíritos participando, né, da vida da gente. E quando é que começa realmente essa trajetória? A gente vai falar um pouquinho também da casa, né? Cacique Cobra Coral. E como é que começa realmente que você decide, não, é isso aqui que eu vou seguir, vou cumprir os rituais, as ordens da espiritualidade, vou levar a sério isso aqui? Bom, eu comecei mais por a gente sempre vai para o lado espiritual, ou pelo amor ou pela dor, né? Todo mundo fala isso. Eu fui pela dor e fiquei pelo amor. Então foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu tinha 28 anos e passei por uma fase muito difícil e procurei meu primo. E aí, de repente, eu me apaixonei, já comecei a trabalhar espiritualmente. E aí começou a passaram-se os anos. Eu sempre fui muito voltada para estudo. Eu gosto de estudar, eu gosto de entender. E a Umbanda ela não é muito aberta para estudo, né? Então chegou um momento onde eu decidi que eu tinha que fazer uma viagem solo. Tá. E eu comecei a estudar e foi quando o seu Cobra Coral se apresentou. Eu já trabalhava com ele na época. E ele simplesmente pediu para abrir a casa dele, que a gente teria um outro rumo, né? Que até hoje eu sou muito pontual nesse sentido, estudo. Então ele mesmo que foi orientando para essa questão, vamos estudar a gente para compreender Estudar, a Umbanda. exatamente. A Umbanda ela não abre muito para estudo, mas quando você percebe que a Umbanda o contexto da Umbanda é a magia, então quando você começa a estudar magia, tem que estudar bem, né? tem que estudar bem. E eu me encontrei, comecei a entender, às vezes eu comento com o pessoal e o pessoal fica meio assim, mas eu comecei a entender a Umbanda quando eu comecei a estudar física quântica. Isso, eu lembro que você chegou a comentar isso ano passado. Isso, exatamente. E aí foi aí que você consegue ver, porque você falou dessa questão da magia, né? E a Umbanda tem também uma ritualística. Isso. Você começou a entender para que cada ritual funciona, mais ou menos assim. Exatamente. É o que o seu Tranca-Rua costuma dizer. A magia é a ciência ainda não explicada. Boa, Né? boa definição. Ele é muito pontual também para essas coisas. Né? É um mentor que me acompanha desde o começo.
E ele exige muito de mim na parte de estudo. Que legal isso. É. Você sabe que eu tenho uma experiência recente com o Pai Miguel de Xangô, que é um amigo que tem me ajudado muito. E eu conversando com o Exu Giramundo, e ele falou justamente dessa questão da magia, de se estudar, de estudar de um modo mais científico, ele Mas, falou, nossa, para poder compreender como que é a atuação deles na nossa vida. nossa, eu fico feliz de ouvir isso, viu? Porque na nossa religião isso aí é meio que um preconceito. Então eu fico muito feliz que as pessoas estejam realmente com uma outra visão, uma visão mais, não vou dizer inteligente, mas mais prática, mais científica, né? Com mais sabedoria. Com mais sabedoria. Porque aí você consegue aproveitar mais os recursos da espiritualidade, sabendo, né? Além de você aproveitar mais, cai alguns mitos, né? Cai alguns mitos de eu posso, de ter o poder, porque Sim. eu tenho o poder. Não, se você estudar, todos nós temos a chance de entender a mesma coisa, né? Você fundou a casa em que ano? Acho que foi. Ixi, agora você me pegou, viu? É tanto tempo. Tanto tempo já. Mas o Cobra Coral tem uns 30 e poucos anos. Poxa, bastante. Porque eu abri a casa, aí eu fechei a casa, e nós ficamos. Seu Cobra Coral falou, vai estudar. Acho que você não está pronta ainda. Tá. Aí nós fomos, eu fui para o Espiritismo, passei 10 anos no Espiritismo, aí vi que realmente ali já, para mim, já tinha sido suficiente, já tinha aprendido o suficiente. E aí voltou com a casa. Aí voltei com a casa. Como é que é para uma médium quando a espiritualidade fala assim, vai estudar que você ainda não está preparada? Porque o convívio que eu tive com algumas pessoas que têm mediunidade é assim, eu sei tudo, eu sou um ser privilegiado, e de repente o orixá está falando o contrário, né? Não, vai estudar, depois você volta. Eu nunca tive muito esse lado, sabe? Porque meus guias, eles são muito duros comigo. Eles são muito duros. Então, e eu sempre gostei muito, né? Eu sempre questionei muito. Eu comecei a questionar com 10 anos de idade, minha professora de religião. Quase fui expulsa da sala, fui chamada de demônio. Mas eu sempre questionei muito. Então, e até hoje, Cláudio, às vezes a pessoa me pergunta, né? Bom, mas você é preparada? E eu falo, não, ninguém é preparado, eu estou me preparando. Estou em preparação sempre. Porque cada dia, se você aprender uma lição, amanhã tem uma outra lição diferente. Então é tipo o jogo, né? Tem as fases do jogo. Às vezes eu falo assim, gente, essa é uma situação nível hard, que a garotada costuma falar, sim, né? Então a gente está sempre sendo desafiada. E quando você começa a estudar, Cláudio, cada estudo que você completa, você percebe que você não sabe nada. Você tem que estudar mais. Isso é verdade, né? A gente não sabe nada de... Não. Somente em relação à espiritualidade, né? Em relação à espiritualidade, a gente sabe a pontinha do iceberg. Do iceberg. Do iceberg. Boa, né? Boa imagem. Vamos falar então do livro, E Assim Foi, Memórias de um Tranca-Ruas, que você lançou o ano passado. Tá aí a capa para você que está acompanhando. Tá na Wiclap, né? Então é só você entrar lá no wiclap.com e procurar o título E Assim Foi, Memórias de um Tranca-Ruas, da Eunira dos Santos. Como é que surgiu essa história? Você falou algo interessante, né? Na Umbanda, nem todos estão focados para o estudo, para o livro. Sim. A gente teve um movimento com o Rubens Saraceni, que deu uma mexida, né, nesse quesito. E aí, como é que surgiu essa história de você publicar um livro? Como é que foi essa ordem, né? Bom, fazem acho que uns 15, 20 anos que essa ideia começou a vir, né?
mas eu sempre estou pedindo, mas será? Eu acho que é coisa da minha cabeça, porque o médium, por mais Sim. que ele esteja na caminhada há muito tempo, ele sempre vai ter um questionamento. E eu acho muito importante, que aquele médium, eu sei tudo, eu tenho um pouquinho de medo, sabe? Tá. Então, assim, alguns médios que me acompanhavam na época, eles fizeram um comentário, né? Outros que incorporavam tranca-ruas também. Às vezes eu chegava perto do médium e o tranca-rua deles, né? Porque é uma egrégora. Sim. Olha, está devendo alguma coisa para o homem. Olha, então vieram sempre alguns Sempre veio um recados, toque. né? Mas eu fui levando, falei, na hora certa vai acontecer. Então já faz um bom tempo. E muito porque é assim, a pessoa acha que incorpora o tranca-rua, então, sabe, o topo é o máximo. E, assim, algumas pessoas também, quando vinham conversar com ele, eu sou consciente, tá? Então, eu acho ótimo ser consciente, porque a gente aprende muito. Uhum. Então, as pessoas vinham e comentavam, quando ele finalizava lá o atendimento, as pessoas comentavam assim, nossa, eu vim com tanto medo de falar com o senhor. E ele perguntou, medo por quê? Porque a última vez que um tranca-rua me atendeu, ele me xingou de para baixo. Entendi. E ele é um lorde, pelo menos é o mentor que me acompanha. Ele é um lorde, ele é um homem muito educado, muito fino, muito inteligente. Então você começa a perceber que existe uma diferença muito grande. E aí chegou o momento que eu entrei assim em comum acordo, porque eu achei muito importante passar essa visão do livro. Foi um homem normal, viveu normal, teve virtudes, teve defeitos, né, sofrimentos, alegrias. Então eu achei importante passar essa história dia a dia, porque foi um ser humano como... Essa história é o quê? Da última encarnação dele? 3 últimas 3 encarnações. últimas. Que legal, que experiência. E como é que foi esse processo? Você conseguia ver imagens ou era só realmente a psicografia? Como que é isso? Então, desde criança, eu tenho, assim, paixão pelo Egito. Tenho uma paixão desde criança. E Londres. Nossa, que legal. Então, assim, eu adoro ver imagens ou algum filme com aquela Londres antiga, aquela chuva. E para o Egito eu consegui ir. O ano passado eu até ia para a Europa, mas não consegui. Então, eu tinha flashes. E quando eu sentei para escrever o livro, aí começou a vir realmente aquelas vivências. E como é que foi essa negociação, né? Porque a gente até brincou antes da gravação aqui, né? A correria do dia a dia, muitas atividades. Como é que você negocia isso com a entidade? Tem um dia específico que você senta, se concentra e vai escrever? Um horário específico? Como é que você negociou isso? Então, não tem muito negócio assim entre a gente, né? Quando dá. Então, mas quando eu comecei a escrever, aí vira um vício, né? Que você sente que quer escrever. Então, sempre que eu tinha, lógico que eu reservei, principalmente a parte da tarde, Entendi. Durante a semana. Mas em aquela vontade, assim, precisa escrever. Porque você começa uma história e vai vindo na sua cabeça o desenrolar da história. Então, às vezes você tem que parar o que você está fazendo para correr lá, para não esquecer. Mesmo porque, olha, isso aqui anota agora, senão você vai esquecer. Isso aqui é importante. Então, foi mais ou menos assim. E aí você lança o livro, né? Foi o ano passado. E as pessoas podem adquirir aí pelo iClap. E ele falou alguma coisa depois que o livro está lançado? O que vem mais pela frente? Ou qual o objetivo maior de divulgar a obra? Olha, uma entidade da minha casa, um médium da minha casa, que incorpora o seu caveira,
Ele foi muito importante, porque ele me deu... Eu tinha um pouquinho de medo, tava meio... Você fica meio confuso. Será que não é coisa da minha cabeça? A gente fica, né, na dúvida. Fica, porque tem coisas ali no livro bastante particulares. Então, dá um pouquinho de medo mesmo, né? E eu sentei com ele para conversar e ele falou assim para mim, olha, minha amiga, é o seguinte, o meu amigo, que seria ele, né, que eles trabalham junto, pediu, né, tá aqui do lado, pediu para que você comece, porque são 15 livros para serem escritos. Aí eu falei assim, pai, não dá, vai dar tempo. Aí ele falou assim, vai sim. Então comece a escrever agora, porque vai sim. Então, tem uma sequência. Tem a próxima seria, que eu não sei qual dos dois ainda, né? O outro lado da história, que aí seria o meu lado da história, Tá. contado, né? Sob a minha visão, porque eu participo das 3 histórias. E o outro, que é um outro momento... Esse é complicado, viu, Cláudio? Porque seria um momento de estar em outro planeta, viver em outro planeta. Seria uma história, então, interplanetária. Interplanetária, num passado muito, 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 muito longínquo. Já fiquei interessado. Muito longínquo, mas participando de uma civilização muito avançada. Talvez aí o seu interesse pelo Egito, né? Que dizem que tinha um contato. Exatamente. Ali. Inclusive, quando eu estava na pirâmide, né? Na pirâmide de Gizé, que nós fizemos uma experiência, porque eu fui com um grupo voltado para... Um grupo espiritualista. Que legal. Voltado para isso. Excelente, espetacular o dono dessa empresa. E aí ele pede para a gente fazer uma vivência, que é colocar a testa na parede da pirâmide, e aí ele falou, cada um terá uma visão. E eu tive uma visão assim absurdamente absurda. Eu vi uma mulher e um homem, mas a mulher estava em destaque, uma mulher muito bonita, assim, relativamente jovem, uma senhora, mas muito bonita, muito, muito nova. E ela falava assim, filha, eu vim aqui para te encontrar. Então você não está aqui por acaso. Faça tudo o que ele pedir para você fazer, para a gente se reencontrar o mais breve possível. E eu falei assim, quando terminou, eu falei assim, agora eu enlouqueci mesmo. Poxa, que experiência, hein? Foi. O Egito para mim foi uma experiência que eu quero voltar. Eu quero voltar para lá ainda mais uma vez. É interessante essa questão. Você sabe que eu estava pensando, quando a gente começou a se falar há pouco tempo, e pensando no livro, né? E falando, caramba, eu não sei como eu encontrei a Eunira, acho que eu falei primeiro com a sua filha e ela comentou de você e do livro. E aí eu fiquei me perguntando se isso também fazia parte, né, de todo esse enredo. Porque escrever um livro, tudo bem, né, é o seu trabalho, a sua missão, mas um livro ele tem que ser mostrado, né? Ele tem que ser apresentado para outras pessoas, já que eu acho que esse é o maior objetivo do autor. Com certeza. Vamos dizer assim. Aí eu fiquei perguntando, né? Nossa, como é que foi, né? As coisas foram se encadeando, né? Como se diz no jargão antigo. E hoje a gente está aqui conversando justamente sobre o Memórias de um Tranca-Rua. Exatamente. E eu simplesmente esqueci... Eu ia trazer uma edição para você e eu simplesmente esqueci em cima do sofá. Mas a sua tá lá guardada. Tá, eu vou lá na casa pegar. Por favor. Vou lá por conhecer. favor. Qual que é o nome completo da casa? É Núcleo Holístico Cacique Cobra Coral. E fica aonde? Fica ali na rua Professor Alves Pedroso, 399. Ali, alguns falam que é Engenheiro Goulart, outros Cangaíba, mas é na rua do Teatro Flávio Império. Fica perto da linha do trem ali? Pertíssimo, um quarteirão. Ah, então é fácil acesso. É muito fácil. E os dias de reuniões? De quarta-feira a gente tem um atendimento médico espiritual, tem o reiki, né, que eu sou reikiana, e aos sábados é o atendimento com os guias de Umbanda.
E cada sábado é uma gira diferente? Cada sábado é uma gira seguindo diferente. aquele Exatamente. ritual tradicional da... Isso. O último sábado de cada mês é a gira de Guardiões. Mas aí nós temos boiadeiro, baiano, cigano. Então a gente atende com várias linhas de trabalho.